A partir de agora, Programa do Avesso. Programa do Avesso. O programa com o outro lado da Som Maior. Oferecimento Nações Shopping, como você sempre quis. Lombir, mais que uma cerveja, a harmonia perfeita. Bistec Supermercados, muito mais que economia. Freta, retribua todo o amor com momentos inesquecíveis. Vipcar Renault Criciúma, ligue 3431-7878. Ávila, Cia da Saúde, Coisas de Maiara, um novo jeito de comprar. Primeiro Festival da Cerveja Artesanal de Uruçanga. E venha para o Spoleto Nações Shopping Criciúma. Culinária italiana de verdade e para todos, só no Spoleto. Se os tímpanos estão lubrificados, gemente calibrada, segura na cadeira, ajusta o volume do rádio, sintoniza direito a bagaça, que tá começando aqui na Rádio Som Maior, comigo, Mano Dal Ponte. E ela, que não precisa ser uma ciência, uma religião para ser estudada, porque todos os dias eu estudo ela, o meu coração. Foi o seu que tocou? Não foi o meu. Não foi? Tá de alguém aí? Tá tudo certo? Tá tudo certo aí. Quem tá com o celular ligado tá começando o quê? Alguém sabe onde o que a gente faz da vida, né? Por quê? No caso, porque para ligar essa hora, né? É pra zonear. Foi pra nós, pra zonear, pra zonear. Programa do Avesso tá no ar. Tá no ar, né? Estamos no ar. Achei que você não voltava mais. Tu queria que eu não voltasse? Não tem problema, eu vou de novo. Você foi viajar? Foi de novo. Bacana? Como é que foi? Legal, mano. Foi bem legal? Bem legal. Que maravilha, né? Estamos ao vivo hoje, segunda-feira, aqui no programa do Avesso. Essa semana é curta. Quinta-feira não tem programa, entendeu? Vamos fazer o que você acha de fazer um programa especial? Sou Maior especial na quinta. Ficar o dia inteiro no ar, falando um monte de besteira. Ia ser bacana. Não muda nada, sexta tem, né? Sexta a gente volta. Podemos fazer quinta, podemos fazer quinta também. Hoje é ao vivo. Certo, hoje é ao vivo, hoje é ao vivo. Tá bom. Tá ótimo, tudo certo. 988340678 é o nosso contato pra quem quiser falar com a gente. E hoje o papo é o que aqui no Avesso? Papo logosófico. Sabe o que significa logosofia? Eu não sei, pra mim acho que também são tudo louco, né? Eu não entendo de nada, eu fui ler esse negócio de manhã. Não chegou a nenhuma conclusão? Assim. Eu cheguei a uma conclusão, deve ser uma coisa muito legal. Tu te conhece bem? Tu achas que tu te conhece bem? Eu acredito que no fundo ninguém se conhece. Ninguém se conhece. Eu acredito que todo mundo acha que se conhece, né, entendeu? Por isso foi um monte de cagada na vida. E no fundo não se conhece. Eu acho que a maioria culpa o outro, assim. Acho que tentar mudar o outro e não se muda. Eu acho que a grande questão da vida não é o que nós achamos que nós somos, né? Mas o que os outros realmente veem do que nós transmitimos para os outros, não é? É mais ou menos isso, será? Antônio Pereira Cândido, doutor. Hoje tu pode chamar ele de doutor, viu? Não, doutor, PhD, pós-doutor, pós isso, pós aquilo. Dele. Meu, fico até com medo de entrevistar o cara assim. Antônio Pereira Cândido, ele que é pós-doutor em inovação tecnológica pela Universidade Politécnica de Madrid, pós-doutor em dados abertos conectados pela UFSC, doutor em engenharia e gestão do conhecimento, mestre em engenharia da produção, bacharel em ciência da computação. O senhor tem 90 anos? Pra ter tudo isso no currículo, Antônio. Eu já ganhei o dia, porque só quem me chama de doutor é o sujeito do posto e o porteiro lá do meu condomínio. Mas tu gosta? Pirapite me chamando de doutor, eu já posso ir embora. Você viu? Gosta que a gente chame de doutor? Não, precisa só chamar de Antônio, mas... Antônio, bem-vindo, Antônio, ao Avesso. Bom demais. E a Criciúma, né? Criciúma também. Mas não é a primeira vez que Criciúma? Não, já vim outra vez. Tem história Criciúma, Antônio? Eu já estive aqui trabalhando em cursos de pós-graduação e também ajudando esse querido casal, a Erika e o Gelson, a fazer esse trabalho que a gente está fazendo, que é divulgar essa ciência para mesmo colocar, né, a vida do avesso. E tem a ver com o que a gente falou bobice, é se autoconhecer... É apontar o dedo pro outro, o que viemos fazer aqui nessa vida, doutor? Foi muito interessante, Antônio. Foi muito interessante. O mano que gosta de chamar doutor, ele vai chamar o programa inteiro. Se você falar que ele não chama gosta... até que não é. É mesmo? Então tá bom. É melhor pra cima do que agora. Agora o mano trouxe uma realidade muito interessante e nós conversávamos há pouco, que essa questão do conhecimento de si mesmo, ela precisa ser levada em um nível de seriedade. E cabe aí uma pergunta, o que é conhecer? Há uma avalanche, isso todo mundo sabe, não preciso eu manifestar, de informação misturado com instrução, e as pessoas por vezes acham que conhecem coisas e que isso gera uma barreira. Então a questão do conhecer a si próprio, eu estou trabalhando forte nesse sentido, tenho avançado em coisas, porém é lógico que eu não posso nem imaginar que alguém imagine que eu saiba exatamente o que é, mas eu já tenho uma grande pergunta
E a pergunta é a ponte entre a ignorância e o conhecimento. E eu vou compartilhar com vocês e com nossos queridos ouvintes. Posso, mano? Por favor, faça isso. Deve. A pergunta essencial, aquela? Essa. A pergunta de R$1 milhão, né? É muito mais. É muito mais. É muito mais. Quando eu conheço a mim mesmo, caro ouvinte, e os demais aqui, o que é que sobre mim mesmo eu conheço? Calma, deixa eu tentar entender. Que é meio lesada, quando segunda-feira fica puxado, vai. Antônio. E um detalhe na mulher é que quando ela põe a unha na boca, aí ela começa a pensar. Quando ela faz assim... Será que eu tô sensualizando? Não, tudo certo. O esmalte tá velho aqui. Tá, tirei a mão da boca. Vai, Antônio. Então tô pensando. Então, quando eu conheço a mim mesmo, o que é que sobre mim mesmo eu conheço? Essa é uma boa. Não é uma boa? Essa é uma Gostei boa. muito de chegar nessa pergunta, porque eu ouvia falar, conheça-te a ti mesmo, e todo mundo, não há dúvida. Uma expressão bacana, né? Todo mundo acaba falando. Né? Mas quem é esse negócio? É tão óbvio que como é que é esse negócio? É como você usar uma caneta na orelha e tá procurando a caneta para fazer conta, ela tá aqui. Então, me parece que aí começa uma questão interessante. O que é que eu preciso conhecer sobre mim mesmo para conhecer a mim mesmo? Mas essa pergunta, geralmente, você começa por onde? Você começa a conhecer o quê? Os teus defeitos? Você começa a conhecer as tuas qualidades? Aquilo que te motiva? Você começa a conhecer o quê de ti mesmo para começo? Pois é, mano, olha só. O que você não gosta, o que você gosta, vai... Vamos trabalhando junto e, naturalmente, reitero, estamos todos, uns mais para lá, outros mais para cá, um de um jeito, outro de outro, mas nós estamos todo mundo no mesmo barco, né? Eu não imagino que eu seja diferente. Porém, se eu conheço a mim mesmo, quando conheço os meus defeitos, alguém daqui, quando descobre um defeito, quer estar com ele? Não. Então, se eu conheço meu defeito e elimino, eu perdi parte de mim? Ou seja, eu não sou os meus defeitos. Eu sempre achei que a gente era os nossos defeitos. Pois é, tomara que não, né? Porque já pensasse aguentar um sujeito cheio de defeito do lado da gente? Não é fácil, meu amiguinho, hein? Haja. Antônio, muita gente acha que isso é papo de maluco, Antônio. Muita gente acha que é papo de maluco, falar de logosofia, da minha vida, de quem eu sou, porque estou aqui. Pirou, vamos falar. Mas todo mundo lá no seu botão pensa sobre isso, mas às vezes tem vergonha de falar. Porque acha que vai ser julgado, Antônio, essa coisa assim de... Eu diria que pode até haver isso e começa, na verdade, nós estamos, pessoal, eu gostei muito do nome do programa, porque do avesso não significa ser ao contrário. Do avesso é fazer diferente. E eu acho que nós temos que fazer diferente mesmo, porque do jeito que está, não está funcionando. Mas, Antônio, tudo que eu estudei um pouco de logosofia, eu ouvi uma palavra que eu achei interessante. Humanismo. Essa palavra, ela volta e meia vinha, sabe assim? Maravilha. Humanismo. O que isso quer dizer? A gente já descobriu, você já falou no começo que logosofia é uma ciência. Então não é uma religião. E troca o crer pelo saber. Alô? Troca o crer pelo saber. Se existe algo que mata qualquer inteligência, é acreditar piamente. O dogma, você fala, essa concepção de dogma, os dogmas, essa coisa... qualquer tipo de dogma. E é interessante. Antes de responder a tua pergunta, posso rapidamente narrar uma experiência? Você pode o que você quiser aqui. Mas... Pessoal, olha só. Eu gostei de que falou antes de acreditar piamente. Eu tô lenta, eu fico... alucinada já aqui, eu adoro esses papos. Antônio, vai ser pouco uma hora. Vamos tomar uma gelada depois, tudo certo. Já comecei a gostar. Vamos lá, Antônio, vai. Então, olha narrativa. só que interessante. Eu vivia uma realidade muito difícil. Toda vez que alguém me pedia alguma coisa, enfim, eu dizia, não posso, não vou. Quando não podia mesmo, né? E eu meio que herdava disso alguns reveses e o alcunha de antipático e de brabo. Isso vinha com muita frequência. Um dia eu estou num lugar com um amigo meu, querido amigo, e a pessoa fez uma pergunta para ele, ele falou assim, vai ficar difícil. Fulano, faz pra mim. Vai ficar difícil. Eu falei, olha que coisa bonita, que maneira elegante de dizer que não dá. Não é uma coisa simples. E por que eu... Outro aspecto. Aí entra o dogma que a Pete estava falando. Eu tinha a seguinte questão. Toda vez que alguma coisa não estava de acordo com a minha perspectiva, vinha um pensamento, que a logosofia nos ensina a conhecê-los, e o pensamento dizia assim, Antônio, fica bravo. Começa ficando bravo porque a coisa não está do jeito que tu quer. Isso é verdade, você vai se irritando, né? Fica bravo e aí depois vai encaminhar. Só que esse ficar bravo fazia com que eu adjetivasse a pessoa,
Como, por exemplo, imagina chegar no meu trabalho e dizer assim, não fizeram ainda? Que cambada de lento. Imagina você, Pete, trabalhando o dia inteiro, ralando, tentando vencer a agenda, alguém vai e te chama de lenta. Ah, pronto. Então, eu tinha um problema, que era não ter sido feito o tema, e outro problema, que era... você desmotivava a equipe? Você acabava com a equipe? Aí a Pete já ia ficar comigo, figurativamente falando. Então, estas questões, elas são muito sérias. E a maioria da vida da gente é feita desses enroscos. Nós não precisávamos ter esses enroscos. A gente tem que saber partir, passar, de tal maneira que a gente não bata nessas coisas. Isso significa que você não se irrita hoje, é isso? Seria um dogma falar isso, né? Isso seria uma... Lógico, eu só... Agora, o que acontece, por certo, é que eu flagro o momento em que há essa disposição. E quando eu estou equilibrado, e não são poucas as vezes, eu seguro. E nós não estamos falando de condução de nave espacial, não, é coisinha do dia a dia. Normal, os enrosquinhos da vida ali. Na vida. Então, estou eu lá no trabalho, a esposa me liga e ela conseguiu deixar o carro de um lado, a chave do outro e a filha no outro lado. E nós tínhamos pouco tempo para fazer o ajuste. Eu poderia dizer para ela, pô, bem que podia caprichar e deixar o carro e a chave no mesmo lugar. Imagina a encrenca que arrumar para minha casa, né? Mas eu acho que esses dogmas não valem para as esposas. Eu também penso que não. Esposa é um caos. Eu acho que a logosofia ela deve ensinar outra coisa, porque se relacionar com as esposas, não, eu acho que não dá, cara. Não tem ciência que explique isso. Pois é interessante. Mas tu tá casado, tu não vai saber explicar. O Antônio vai. Também tem outra não questão. Não Antônio? Ora! Ah, mas já fui. Já foi. Ah, mas peraí, né? E bom, uma coisa é fato, Pito. Eu acho que eu não me conhecia. Ele é traumatizado com o casamento, Antônio. Ajuda esse menino. Pito, tem um negócio, ó. Quer navegar com segurança, procure quem já naufragou. Olha aí, ó! Olha aí, ó! Isso é um oráculo, entendeu? O cara que tá aqui hoje. Meu Deus do céu, Antônio. Tu vai ter que morar por aqui. Vocês me deixam assim, desse jeito. Tá, mas Antônio, você falou da narrativa de encontrar esse equilíbrio, né? Para chegar no humanismo, é isso que você está falando? Isso. Voltando agora a esse tema, é muito interessante, porque o que o ismo, todo ismo, significa o cultivo A. Quando você usa, né, esse sufixo ismo, você está... Então, o humanismo é o cultivo ao ser humano. Mas não está errado? Eu penso que não. Nós, essencialmente, somos humanos. É um tema que precisa muito da nossa atenção, porque, volto a dizer, o modelo no qual nós vivemos nos leva para uma condição externa, sempre. E não são poucas as vezes que o sujeito sai de casa naturalmente. Peço aos ouvintes que entendam isso como uma perspectiva. Nós não podemos, né, Pete, invalidar tudo que se tem feito até hoje, mas eu acho que nós temos que começar a reformar. Ficar o tempo inteiro afastado das coisas essenciais da vida, que é a família, o esposo, a esposa, o amigo, aquele momento íntimo, eu vou usar uma palavra boa agora, o momento de solilóquio. Solilóquio. Sem nenhum Arquimedes ouviu falar. Vai pro dicionário do avesso. Nenhum Arquimedes ouviu falar. Eu vou deixar até com o ouvinte, né? Não sei se há maneira de comunicar, mas poderia ajudar a todos nós a trazer o significado de solilóquio. Mas aí você fala de humanismo, você fala que a gente tem que voltar mais pro ser humano. Isso mesmo. O mundo ele já não é tão egoísta porque o ser humano se volta demais para ele, Antônio? Maravilha, isso aqui é uma pergunta. Isso é aquele... Inteligente. Não há dúvida, eu vim para aqui. Existe o conceito de individualidade e individualismo. Olha só. A individualidade... Muito obrigado. A individualidade... Eu não posso oferecer o que eu não tenho. Se eu não tenho um perímetro definido, se eu não sei quais as minhas aspirações, eu sou uma reticência. Eu preciso saber o que eu quero. E, sabendo o que eu quero, selecionar aquelas coisas para pôr em ação que façam com que eu seja útil para a humanidade, que eu me aperfeiçoe e ajude os demais a se aperfeiçoar em todas as ordens da vida. Individualismo não é ser egoísta. Não, individualismo é ser egoísta. É ser egoísta. Agora, você é um indivíduo, por mais que alguém, entenda o contrário, me permitam usar um termo que possa, uma figura que possa, né? Você não consegue adestrar em nenhuma ordem da vida um conjunto de indivíduos, seja, né, no rebanho. Não, você faz um por um. E o mais impressionante, tratando do ser humano,
Ele tem por vocação repassar o que ele sabe. Ninguém consegue, numa condição natural, não repassar o que sabe. Então, quando você ajuda nós agora estamos fazendo isso conosco e espero estimulando os demais. Vamos pensar. Seria essa uma essência da vida, transmitir o conhecimento? Fundamental. Tá inspirado ele hoje, hein? Não, que eu não fumei nada, hein? Segunda-feira. Acorda assim. Passou o fim de semana zen, tá de boa. Tá de boa, bem né? Uma semana de boa. Nosso criativo. Tá, olha só, além do Antônio, deixa eu apresentar para dar um oi pro Gelson Pavão, que é o docente da Fundação Logosófica de Criciúma. Tudo bom, Gelson? Tudo bem, Pete? Tudo bem, mano? Beleza, prazer. Isso que é homem, que vem acompanhado da esposa, a Érica, entendeu? Homem de verdade, né, Érica? Seja bem-vindo ao avesso. Muito obrigada. Você tem que estudar logosofia em par? Os dois têm que estudar, senão não dá certo? Qual dos dois começou primeiro a estudar? Acho que é uma consequência. Mas quem mandou primeiro? Quem foi? Quem começou? Eu comecei uns 2 meses antes. Aí você... É uma mulher, viu? Sabe por quê? Viu o que acontece? Vocês homens vão tudo atrás do que a gente faz, entendeu? A gente dá dica, vocês vêm tudo atrás. Será que foi um convite que ela fez ou foi uma convocação, Antônio? Eu acho que foi uma convocação. Eu também acho, entendeu? Quem tá aqui hoje, Pittsburgh? Hoje a gente conversa com ele, Antônio Pereira Cândido, que está em Criciúma para uma palestra hoje à noite na SIC. É isso? Confirma? Eu me lembrei, até eu tinha esquecido. Mas eu vou lá, tudo bem. A gente fala na volta, então, aqui no programa do Avesso tem jornal e tem notícia especial depois na volta. Uma notícia que vai mudar o mundo, com certeza. A princesa está grávida, Pete. Terceiro filho, tá viu? Mandando bem, estão mandando legal lá Coelhinha. Um atrás do outro, sente a gente já volta. Adriana Marquezine, no programa do Avesso, porque aqui tem muita interação. Programa do Avesso. Programa do Avesso. Oferecimento: Nações Shopping, Lombier, Bistec Supermercados, Freta, Vipcar Renault Criciúma, Ávila Cia da Saúde, Coisas de Maiara, primeiro Festival da Cerveja Artesanal de Uruçanga, Espoleto Nações Shopping Criciúma. Voltamos, Pittsburgh. Voltamos aqui no Avesso. No Avesso. Segundona ao vivo. Segundona maravilhosa, um papo bacana, um papo inteligente. E eu sei onde pessoas inteligentes se reúnem. Onde? Entendeu? Aonde tem rock, onde tem bom chopp, onde tem boa cerveja. Bruchanga? Onde tem uma gastronomia fantástica. É óbvio, né? Entendeu? É óbvio que essas pessoas inteligentes se reúnem num local com mais de 100 tipos de chopp. Nossa, é chopp, hein? Não. Não dá pra experimentar todos, né? Não, não dá pra experimentar todos, Antônio, né? 100 4 ou 5, baixo, né? 6 ou 7 talvez, né? Olha aqui, ó. Música boa, com certeza, no Festival da Cerveja de Uruçanga. De 15 a 17 de setembro. Semana que vem, ok? Já é semana que vem. Tá bom? No Parque Municipal. Tem espaço kids para você deixar os seus pequenos, então você pode fazer uma festa legal e muito bacana. Palestra sobre harmonizações de cerveja, queijo e música. Você tá de sacanagem? Só coisa boa. Né? Então olha aqui, eu tenho Bandalheia, Vigário Jack, Redneck e Gazu Acústico de 15 a 17 de setembro no Parque Municipal de Uruçanga. Vamos. Eu vou. Partiu? Agora quem tá aqui hoje. Vamos, Antônio. Antônio tá mora em Floripa, né, Antônio? Você gosta de uma cerveja, um uísque ou um vinhozinho, Antônio? Cerveja. Eu se levar o meu filho para experimentar, eu tenho que botar uma etiqueta para depois ele me procurar. No teu filho? Não, para ele te procurar? Em ti, né? Etiqueta em ti, né? Pra você vai se perder. Mas depois de uns 100 tipos de cerveja, dá para debater melhor a logosofia, Antônio? Não dá. Por isso, eu penso que é uma experiência muito interessante esse festival de chopp e seria um grande desafio, né? A gente ir lá para experimentar essas cervejas todas. Deixa eu te apresentar aqui para quem ligou o rádio agora, Antônio Pereira Cândido. Ele que eu não vou falar tudo de novo, né, gente? Mas ele veio falar de logosofia, o currículo dele é muito cheio. Tá aqui junto com o Gelson e com a Érica Pavão. É isso? Nós saímos no intervalo falando de... Você tinha uma palavra que você propôs pra galera lá. A pergunta era essa. Solilóquio. Esperando a resposta. Ninguém mandou? Não sei. Não mandaram nada aqui. Ninguém mandou. Não mandaram. Agora aí se nós estávamos falando sobre a palestra que vai ver hoje à noite. E a minha intenção era formular a seguinte pergunta para o nosso querido ouvinte. O título da palestra é O Conhecimento que Engrandece os Povos. Se nos fosse dado uma oportunidade de que alguém nos desse a resposta, qual seria a pergunta, além dessa, que eu gostaria de formular? Qualquer pergunta. Só uma, Antônio? Uma pergunta.
exemplo, né? O que é que eu preciso aprender para ser mais feliz? Essa era a pergunta, você acha? Ah, não, essa Não, seria cada a um tem a pergunta. sua, né? Cada um tem a Eu sua. estou sugerindo uma Ele tá para que indagando. o ouvinte, né? Não, a minha não seria essa. Mas qual seria a pergunta capital? Eu posso perguntar, por exemplo, por que morremos? Olha só, essa seria uma pergunta, né? Na verdade, seria uma pergunta cá entre nós. Mas não é melhor perguntar por que vivemos, então? Por que morremos, hein? Por que vivemos, então não é melhor? Porque quando você aproveita a vida, a morte é uma conquista. Agora, por que morremos? Porque a gente fica velho, Pete. Agora, para quem Não, não mas muita aproveita a gente vem vida... pra essa vida e daí morre, daí deixa a família, deixa Diz que a filhos. gente morre. Essa é uma questão muito interessante que não precisa ser tema de hoje. Porque senão não vai dar, né? Não vai, Vai dar tempo. Não vai dar, vai dar. A concepção sobre a vida, ela me parece que põe essa realidade física numa outra perspectiva. Houve um dia que o feto estava lá e as coisas começaram a ficar ruim para ele e tal, e não deu mais, e aquela água toda quentinha foi embora, e ele falou, meu Deus, adeus para esse mundo aqui, que eu não vou mais ter essa... E o que aconteceu? Ele nasceu Pra nós, né? Isso aí sim. Foi uma encrenca que aquele bebezinho passou Passou, no né? vento. Imagina, tu tá Os caras apertando ele, puxando ele. puxando, Vai quem lá tá de pegando boa. aqui, o É, cara né? me pegando por aqui, opa, me larga, né? Não quero ir embora. E ele, olha só, estamos aqui. Quem disse? Agora, o fato é muito importante, é que este tema, a exemplo de outros, são tratados dogmaticamente. Mas, ô Antônio, falar em dogmático, você falou uma coisa muito bacana. Precisamos crer mais, crer menos e saber mais. Não tenha dúvida. Então isso quer dizer que logosofia é uma ciência que não acredita em Deus? Coisa interessante isso, mano. Mais uma vez, essa segunda-feira faz bem pro mano, hein? Tá vendo? Acho que eu vou trazer ele só nas segundas pra ver. O resto não precisa vir, né? O fato é, mano, a visão que se coloca em nós sobre quem possa ser esse criador. Existe uma lei da metafísica que fala que do nada não sai nada. Tudo que está aqui em torno da gente foi feito por alguém. Essa mesa, esses equipamentos. Você acha que Deus vai ser menos inteligente do que o ser que faz um negócio desse? Então, o universo foi construído, só que em uma dimensão que a minha mente não abarca. Esses dias eu dava uma aula para um aluno, sobre os alunos, né? Eu trabalho sobre velocidade de processamento da CPU, que hoje está na ordem de milésimos de segundo. Olha, alguém tem ideia do que possa ser milésimo de segundo? Não, nós não temos essa ideia. Nossa dimensão é décimo de segundo, não é? Imagina o sujeito que põe uma mão numa bolsa e fisga o ponto do dedo num alfinete, ele puxa na ordem de décimos de segundo. Milésimos nós não conseguimos abarcar. Igualmente, por exemplo, perguntar para alguém que não tenha filho como é que é ser pai é uma pergunta curiosa, mas, por certo, não é uma resposta de quem seja pai, não é? Então, o que eu tenho vivido com relação a... Concordo. É por isso que eu não gosto quando as pessoas falam, eu imagino. Não, tu não imagina, porque tu não viveu isso. Tia Não. grossa, né? Tia Não, mas grossa. não é. Ah, não, eu imagino. Aí. Não, tu não imagina. É que nem tu Como tu imaginar. imaginador do outro, É né? que De uma nem tu- perda, tu- né? É, uma Você não perda imagina, ou tu né? ter filho. Ah, não, eu imagino que, né? Tu não imagina, tu não teve. Mas é empatia. E aí, na verdade, Ou você falsidade, né? pode consentir. Eu imagino. Você pode consentir, né? Há uma forma de você sentir junto, porém nunca em nível de estabelecer um grau de raciocínio, de reflexão que seja uma combinação prática mais feliz. Agora, um ponto interessante relacionado a Deus é quebrar a barreira de que eu tenho que acreditar nele, que eu não posso conhecê-lo. Vocês se imaginem numa praia tranquilos, tomando uma dessas 100 cervejas que a gente poderá tomar lá em Araranguá, e você vê aquele pôr do sol. Existe algum ser humano normal que não se comova com aquilo? Hein, mano? Impossível, né? Não é? Isso é expressão divina, meus amigos. Nós vivemos tudo no mesmo lugar. Isso é expressão... Alguém nesse mundo não gosta de ser útil? De que tipo de utilidade eu estou fazendo? Você está subindo no seu prédio, vê uma senhorinha lá simpática, cheia de bolsa para carregar, você vai para o mesmo lugar? Um ser normal já pega essas bolsas dessa senhorinha e diz, não, eu vou levar, e fica muito feliz. Estou errado? Quem é que não gosta de proporcionar... Mas e como saber se estou sendo útil? Porque às vezes a pessoa não sabe. Essa é uma outra questão muito interessante. Posso narrar aquela conversa? Por favor.
Minha filha teve lá uma dificuldade e o carro ficou detido lá porque ela não levou o documento. Olha que interessante esses tipos de saberes. E eu então pensei, bom, tá na hora de botar a casa em ordem. São meninas ótimas, a família tranquila, não é? Saudáveis. Aí eu falei, bom, então tá. O carro ficou detido, trouxemos para casa. No outro dia eu falei, querida, ponha lá a documentação que o pai, que está com mais tempo, vai lá no Detran providenciar. Tá bom, peguei a pastinha e levei. Cheguei no Detran, abri a pastinha, mano. Adivinha o que tinha dentro? Uma receita de bolo, vai. Mente, só a pastinha. Aí eu pensei, agora eu vou ligar para ela, que ontem eu não fiz isso, e dizer para ela o quanto ela está atrapalhando a minha alegria, minha felicidade. Momento 2, me veio uma referência. Eu tô irritado só de ouvir a história, imagina vivendo ela. Que a gente... E a calma do Antônio, né? Perninha cruzada no Detran, fazendo uma ligação. Natural. Aí, olha só, me veio à mente a seguinte referência. O bem é construtivo e reconfortante sempre. Gente, esse checklist que a gente vai aprendendo a ter com os estudos que a gente faz de logosofia é fantástico. Porque na hora eu pensei assim, o que eu vou fazer ligando para ela? Será construtivo? Adianta dar um esporro nela? Vai ser reconfortante? Ela vai ficar feliz da vida depois que receber o telefone? Vou resolver alguma coisa? Mas tu é minoria que consegue pensar antes. Claro, mas aí a gente tem que aumentar essa minoria. Exatamente nosso papel aqui nessa conversa fantástica é favorecer isso. Eu não liguei para ela, eu me senti muito bem. Aí, mano, respondendo aquela outra questão de Deus, me parece que nessa hora a gente é meio veículo de Deus, porque Deus quer que a gente seja construtivo e reconfortante o tempo inteiro. Então, nós transformamos detalhes do dia a dia em coisas transcendentes, maravilhosas. O que você fez? Eu não fiz nada, voltei em casa, peguei a documentação e ela comunicasse ela, filha. Nem sabe que mas também tu poderia falar para ensinar, né, Antônio? Não precisa, porque tendo muita convicção de que a melhor lição é o exemplo, ela vai chegar lá. Não tem dúvida. Ela vai chegar lá. Não sei não. Acho que eu tinha que pegar uma pasta e dado na cabeça que chegasse carro. Daí ia ser legal. O carro na cabeça, né? Na minha versão troglodita, não tenha dúvida. Não, mas você pensou. Claro não, você guardou lá dentro, é isso? Opa! Não, mas daí tudo isso se mistura com logosofia. Então, você está falando que é quase yoga, então, o negócio. Eu diria que... Vai ficar mais tranquilo? É logosofia. Yoga é logosofia? Mas é sempre aqui, ó. É sempre em prol da superação humana. Sempre. Isso é fato. Não há outra. Uma coisa interessante. O que é a paciência? Não temos, não sabemos. Não. É a ciência da paz. Olha só, nunca tinha pensado por esse parâmetro. É verdade, nem eu. Olha só, viu? Paciência. Aprendemos pela logosofia. É a ciência da paz. O que é a ciência da paz? É transformar aqueles momentos como esse que eu vivi numa condição que me permita ficar em paz. As pessoas aprendem na paz. Pessoas aprendem na paz. Se você, para ensinar, tem que tocar o rufo, isso não é bom. E a cultura nos leva para esse lado. Tem que aprender, por exemplo, né, o modelo educacional do qual eu provenho, mas eu faço muito esforço para não colocar as pessoas numa redoma. Eu vou dar o conteúdo, o aluno estuda aquele conteúdo e eu vou fazer as perguntas dentro do conteúdo. Então, mas não tem resposta. Tem mais pergunta, é isso? Não entendi bem, mano, me ajuda. Pois é, na verdade, quando você dá para o aluno essa opção para ele estudar, você quer que ele faça mais perguntas em vez de trazer respostas? Não tenha dúvida. Fantástico, é isso mesmo. Ele é bom nessa mudança. Ó, a Daís Helena tá dizendo, nossa, me fez refletir agora. Eu sou a maioria, já saio gritando. Obrigada. Você viu? Que maravilha. Esse é o objetivo, querido. Nossa, a minoria tá crescendo, viu, Antônio, com esse programa. Nós estamos fazendo. Quase lá. Tá, e o humanismo na história toda? O humanismo é a capacidade, na minha avaliação, né, mano? Isso tudo é uma construção. Mas isso que nós estamos fazendo agora... É humanismo? É o culto ao humanismo. Nós estamos oferecendo às pessoas momentos extremamente úteis e refletir sobre a vida, sobre coisas profundas, de maneira muito leve, muito alegre. Entendeu? Isso é humanismo. Nós precisamos nos ajudar e deixar de apontar mais os erros dos outros, deixar de apontar os erros dos outros e exaltar os acertos e a vontade que as pessoas têm de acertar. E o que o humanismo tem a ver com inteligência e sensibilidade? Isso tudo se relaciona com logosofia? Não tenha dúvida. A inteligência
inclusive está nesse livro aqui, Mecanismo. Um aspecto interessante, se me permitam. Existe um site www.logosofia.org.br. Vou repetir. Facinho. www.logosofia.org.br. Ali você pode baixar todos os livros de logosofia gratuitamente. E neste livro, O Mecanismo da Vida Consciente, e são conceitos muito interessantes, porque a inteligência, há uma referência metodológica que diz assim: a nossa mente é composta por faculdades. Faculdade de observar, faculdade de razoar e outras mais. E faculdade o que é? Possibilidade de. A etimologia da palavra remete a possibilidade de. Então eu posso observar, eu posso razoar, eu posso sentir, no sistema sensível, eu posso recordar. Agora tem que ter um chefe nessa história. E o chefe é a faculdade de pensar, né? E quando esta articula as demais faculdades, se estabelece a inteligência. A inteligência, ela não é uma, ela é todas. Todas as faculdades reunidas formam inteligência? Harmonicamente atuando formam a inteligência. Então você está aqui, vai viver uma experiência. Vou recordar o que eu já vi sobre isso. O que eu já sei sobre isso? Vou razoar. Então eu vou pegar o que eu já sei e contrapor com o que eu devo saber. O que estiver faltando, imagina assim Mas você fala isso de forma consciente, porque você está analisando o ambiente da maneira logosófica. Mas um ser humano normal, né, que tem uma fração de segundos para pensar diante de um problema, ele não consegue razoar, não consegue fazer isso tudo que você está falando. Já explode a história que nem a Daisy ali, ó. Primeiro que eu me vejo normal. Eu tô no paro também. Tô levando... Mesmo tá. Não me tira desse barco, né, Antônio? Eu tô normal, normalzinho. Agora, o fato é você estabelecer as condições, mano, para não entrar nessa fria. Entendeu? A faculdade de refletir, por exemplo, acionada pela inteligência. O pensar um pouquinho antes de agir, essa é a grande essência mesmo. Entendeu? Então, para lá, eu vou viver tal experiência, como é que é? E outra coisa, pessoal, quando eu não estou atento, eu levo na espinha também. Então, sabe uma coisa que eu aprendi, não precisa nem fazer muito esforço, você aprende a não responder o WhatsApp na hora, Pete, que as pessoas te mandam incomodação. E não responder e-mail na hora. Quando alguém te manda problema, se você não responder na hora... Se você responder 10 segundos depois... Já vai mudar o conteúdo. Muda, o mundo fica melhor, cara. Porque quando você responde na hora, você responde a provocação, né? Você não responde a racionalidade. Aí o mano é daqueles que briga com a namorada e deixa ela falando sozinha. Que abuso, né? Claro, pra aprender. Daí fica sozinha, assim, Isso, falando responde, sozinha. Depois tu conversa com calma. Primeiro deixa a pessoa refletir nas suas próprias ações. A gente quer a briga mesmo, a gente quer discutir. Às vezes dá vontade. Entendeu? A gente quer a discussão, Antônio. Mas não é bom uma discussãozinha de vez em quando, Antônio? Não gera um desconforto? Você acha que não? Pois é, aí, mano, aí é que tá. Isso é que é do avesso. Nós não precisamos sofrer para aprender. Na verdade, a faculdade de sofrer, que é uma faculdade, ela... Tem amigo meu que é pós-graduado, doutorado e sofre isso. Não, mas todo mundo sofre, Antônio. Todo mundo sofre. Tem uns que são mais, Antônio. A cultura do sofrimento precisa ser revista. Quando você recebe uma alfinetada, você sente a dor porque é um mecanismo, né, que diz, olha, não fura aí porque isso aí vai prejudicar a tua condição fisiológica. Me parece que a faculdade de sofrer na psicologia estaria nessa condição. Então, e não são poucas. Quantas são as vezes que a gente faz umas coisas pouco favoráveis e o filme fica repetindo na mente, você fez aquilo, aí volta... E faz de novo, né? E faz de novo. Porque é uma perda de tempo. Então... Cá entre nós, senhores, isso não é faculdade de sofrer, é outra coisa. É uma crença no sofrimento. Entendeu? É uma crença no sofrimento. Como por vezes é uma crença em estar cansado. Tô em casa, cheguei em casa, tô morto. O sujeito fala, mano... Nem tá, né? Mas já tá, né? Não, tem gente que fala isso todo dia, né? É verdade. Melhorou tudo. Tô exausta, tô podre. Mano, alô, eu preciso fazer uma mudança hoje. Pode me ajudar? Bom, eu tô cansado, trabalhei. E nem tá nada, vai ver, nem tá nada. Se parar pra pensar... Melhorei. Então, na verdade, é verdade, né? Às vezes, esse é o contexto do que a gente tá falando aqui sobre crer e saber. O Narbal tá perguntando se a logosofia, Antônio, poderia ser a religião do futuro. Eu penso que é difícil, Narbal. No conceito de religião, de religar o homem ao conhecimento, vai. Se você, Narbal, colocar na religião a questão, nesta nossa religião aí, a questão do crer ou do dogma,
aí já não estamos no mesmo barco, Naval. Então vamos responder na volta, pode ser? Vamos, segue o barco. Olha quem tá aqui hoje, Pitbull. Hoje a gente conversa com ele, Antônio Pereira Cândido, nosso logosófico. Maravilhoso. Quero mandar um abraço especial para um cara que vem lá de Floripa sempre ouvindo o Avesso, Eduardo Fernandes. Ele mora lá no Mirante 4 Estações e o cara, sempre vem escutando a gente e curte muito a Avesso. O cara vem de Floripa escutando. Obrigada pela audiência. Bom saber que a Som Maior tá pegando até lá. Até lá acho que não tá, né? Deve estar ali. Ali de Garopaba, mas vai um pouquinho mais além, tá? Já fiz uns testes. Já fez? Daí? Olha aqui, o Hélio Zapelino tava dizendo o seguinte: mano, vai ter copo com marcação de 150 ml pra galera poder tomar mais tipos de chopp. Não precisa, né? Boa, não é bom, feijão. a gente já volta na vez com o último bloco, Antônio, tá acabando, que pena. Fica, Antônio. Não respondemos hashtag nada fica, ainda. Antônio. Hoje Avesso 2 horas, é isso? Hashtag Avesso 2 horas, a gente já volta, vai. Então, galera, aqui é o Jonas Tatu. Fica o convite aí pra mim tatuar o Avesso em vocês. Programa do Avesso. Programa do Avesso. Oferecimento: Nações Shopping, Lombier, Bistec Supermercados, Freta, Vipcar Renault Criciúma, Ávila Cia da Saúde, Coisas de Maiara, primeiro Festival da Cerveja Artesanal de Uruçanga, Espoleto Nações Shopping Criciúma. Voltamos, Pitbull, onde? Voltamos aqui no Programa do Avesso. O Programa do Avesso hoje, Cuca no lance, como diria você. Hoje é super Cuca no lance. Você usava mais essa expressão, você não usa mais por quê? Parou? Eu não uso mais. Você usava talvez mais, porque não antigamente, tenhamos tido a expressão entrevista. Programas desse nível. Não é, Antônio? O seu é um Cuca no lance. Antônio, hoje à noite tu vai falar sobre isso lá na SIC? Muito bem. Palestra gratuita, podemos só chegar? A palestra é gratuita, tá bem? É às 20 horas, né? Isso. Lá na SIC. E eu, nesse momento, estava pensando, né, sobre como estimular o nosso querido ouvinte a participar desse diálogo que a gente vai estabelecer lá. E me parece que alguma coisa que possa estimular é a seguinte: caro ouvinte, você já imaginou como seria um povo grande, nobre, né, altaneiro? Que conhecimento esse povo precisaria ter para que isso acontecesse? E qual a minha parcela de contribuição nisso? Eu não posso imaginar que eu vou chegar lá, um presentinho para você, um povo grande, né? E você vai viver ali. Não. Me parece, então, que esse é o tema, sabe? Como é que nós poderíamos trabalhar individualmente, não individualizadamente, para cada um fazer muito bem a sua parte, para que todos possamos desfrutar do melhor de cada um. Mas você falou no começo do programa que daqui a uns 100 anos, talvez, você acredita. Mas pelo jeito que tá andando aqui o Brasil, cara, você não acredita que vai demorar um pouquinho mais? Não, tá indo bem. Você acha que tá indo bem? Tá indo bem, porque na realidade que nós vivemos, considerando a dificuldade de olhar para dentro, a maneira como por vezes aprendemos, os conteúdos que aprendemos, mano. Você vai lá na faculdade, e eu vivi a minha vida inteira na universidade, dou aula hoje, né? Lá. O que nós aprendemos lá, que é importante também para muitas coisas da vida, não tenha dúvida, mas é exatamente o que as empresas querem. O que elas buscam? O que elas buscam. Então, mas elas não buscam o imediatismo, cara, ser treinado para o momento que estamos vivendo hoje? Pois é, o que mais ou menos isso. Mano, mas se você chega lá com um nível de tecnologia muito alto, mas com um nível de humanismo baixo, você fica o tempo suficiente para que o número de encrenca que você arrume passe da sua... Ser inútil, por exemplo. Aí você vem. Então, estas questões nós precisamos pensar com muita seriedade, com muita cadência e com conhecimentos especializados. Me parece que tenho vivido isso há mais de 3 décadas, né? Estudando e investigando essa ciência, e me impressiona a qualidade de conhecimentos que ela oferece. São conhecimentos transcendentes. Ô, Pete, conhecimento transcendente. Olha que chique. Demais. Não é? O que é isso? Né? Transcendeu já. Então, quando você fala isso, por exemplo, então eu posso afirmar que estudando logosofia, entendendo as essências da ciência, eu consigo moldar perfeitamente o que alguns chamam de destino? Não tenho dúvida. Na verdade, eu posso criar o meu destino. Se eu me preparo... Eu estou falando da condição na qual eu domino. Eu quero ser médico. Uma das minhas meninas está trabalhando para isso. 250 para 1. Qual é a missão dela? Entrar nessas 250.
e ela está trabalhando para isso e vai chegar lá. Entendeu? Agora tem que fazer a parte dela. E assim em qualquer ordem da vida, mano. Então você pode, não tenho dúvida, saber o que você será amanhã e fará amanhã, se entender dos conhecimentos causais e trabalhar para isso. A grande questão não é nem o pensamento positivo, é o que você falou de fazer parte de você. Você tem que fazer aquilo ser você. E você precisa ter conhecimento. Na vida, meus amigos, se não houver conhecimento, você não acerta. Não é como um jogo de dado que você joga, depende da probabilidade. Sorte não existe, então, Antônio. A fortuna, você às vezes até consegue, né? Você prepara para uma família um belo domingo de praia, você não domina o tempo. Se ter um dia de sol não depende de você, mas seria muito bem que viesse, não é? Então esta parte eu não domino, mas se der sol, eu tô com a minha galinha e minha farofa embaixo do braço esperando o momento. Diferentemente de se eu não fizesse a minha parte. Tu entendes? Então, o que a pessoa precisa entender no primeiro contato dela com a logosofia? Se a gente tá falando de agora de logosofia aqui no Avesso. Perfeito. O cara tá ouvindo aqui e não entendeu nada. O que ele faz? Bom, ele vai lá no site... Você falou, pesquisa um pouquinho. Isso. E saiba o seguinte, é possível construir a vida com ciência, estabelecendo uma condição comprobatória e a felicidade que se sente quando se caminha por um terreno onde a gente sabe o que está acontecendo é indescritível. E um ponto importante, a disposição que a gente tem de vir, eu vim de Florianópolis para cá, né? O casal Érica e Gelson estão aqui também, porque é muito legal o que a gente sente. Vocês, quando terminam o programa de vocês, não é? Depois de conviver, de tratar de temas como que a gente... Vocês saem energizados. A gente fala que a melhor coisa do nosso programa é que todos os dias a gente conhece alguém novo. Não tenho dúvida. Isso é a melhor coisa do mundo, cara. Na verdade, vocês trabalham num lugar, estava falando com a Pipi. Estamos adquirindo conhecimento, Antônio? Todo dia, né, Todo dia, um pouquinho, né? Pouquinho. Então é assim. Então, você quer estudar logosofia? A primeira pergunta é assim, eu gostaria de ser um ser humano ainda melhor do que eu sou? Existe espaço para isso? Ok. Quais são os conhecimentos que a logosofia pode me oferecer? O conhecimento sobre o mundo causal, por exemplo, o mundo dos pensamentos, dos sentimentos, das grandes ideias, ele está aí. Agora eu preciso saber, me preparar para me conectar a eles, para ter grandes ideias também. Cada um de nós já viveu essa situação, estudando algum tema ali, daqui a pouco, já sei como fazer. Isso não vem do nada. Já estava guardado em algum momento, né? Você tinha uma memória. Eu tenho que fazer a minha parte, não é? E o que acontece é que nós somos convidados a viver muito ligeiramente. Muito para fora. Eu acho ligeiramente foi esse programa, cara. Acabou, não dá tempo para mais nada. Foi ligeiro, né? O ouvinte mandou uma frase do Tony Robbins que diz que o encontro da preparação com a oportunidade gera o rebento que chamamos sorte. Essa frase eu acho maravilhosa, hein? Maravilha. Muito obrigado. A Marinês está dizendo que esse avesso está muito bom. Tô adorando. Beijo para todos. Eu ficaria ligadinho até mais que 2 horas. Olha, Marinês, obrigado pela audiência. E o Fernando diz, muito bom o programa hoje. Ficou legal também quando vai pro intervalo que tem alguém falando. Parece aquelas rádios gauchescas que os caras falam, nós somos Garoto de Ouro e também estamos ligadinhos na nossa rádio Som Maior FM. Abraço pro Fernando. Essa era a intenção, Fernando. É mais ou menos isso, ó. Então, olha, convidando as pessoas... hoje às 20 horas, hoje dia 4 de setembro, né? Você vai ouvir daqui a pouco no reprise desse programa, você vai achar que vai ter palestra. Não vai ter. Já começou porque era às 8. Dia 4 de setembro. Então, o conhecimento que engrandece os povos, uma palestra free, grátis, ok? 0800, como diz a Piti, com ele, grande Antônio Pereira Cândido. É isso? Na SIC, às 20 horas. Quando é que tu volta, Antônio? Voltarei muitas vezes. Eu acho que vou estar aqui no dia 13, né? Dia 13 É isso, Gelson? Nós vamos visitar as universidades aí, vamos fazer um... O Gelson é bom, Gelson? Olha... Muito bom. Momento, tá? Pensou, é muito bom, Antônio, viu? Isso, foi pensado esse negócio. Foi pensado, né? A dele não dissesse que não. Antônio, obrigado, meu caro. Prazer te receber aqui no Avesso. Muito obrigado. E o convite está feito sempre, os microfones estarão abertos a boas reflexões. Fechou, Pitburigo? Fechou, Mano Dal Ponte. É isso? Vamos em frente, que atrás vem gente. É isso, Antônio. Recado final. Obrigado. Última mensagem para quem está te ouvindo. Mano e Pete, agradeço a oportunidade e vamos ver se encontramos os ouvintes hoje à noite lá para nós ampliarmos essa conversa que está maravilhosa aqui. Olha, facinho, entendeu? Você vai ter depois todos os podcasts do programa do Avesso
disponibilizados no 48.com.br. Você vai lá no topo, tá lá podcast, clica lá. Facinho. Não só o do Avesso, como todos os programas, entrevistas e tudo de bacana que rola na Som Maior, tá bom? Tem informação sempre exclusiva no 48, fica ligado. Hoje teve fotos exclusivas do incêndio na prefeitura. Se você não viu ainda, entra lá no 48, em fogo de novo em Criciúma, beleza? Acabou? Valeu? Fire. Valeu, Tchau. até amanhã no Avesso. Eu sou o DJ Eduardo Irigaray e adoro o programa do Avesso.